Aula 1, som. Antes da gente começar, é importante a gente falar desses dois conceitos, né? Como é que a gente consegue explicar esses dois sentidos que a gente utiliza quando a gente está trabalhando com vídeo, com audiovisual, né? Com imagem em movimento e som. São eles a visão e a audição. O que que é isso, né? A visão é a resposta cerebral para a radiação eletromagnética em forma de ondas de luz. Uma definição bem técnica aí para dizer que é o que o nosso cérebro entende sobre essas ondas que entram nos nossos olhos, né, e vibram as células que estão lá dentro. A audição, por sua vez, né, é a mesma coisa, né, mas só que se trata das células que estão dentro do nosso ouvido, né, que vibram junto na mesma frequência dessas ondas que a gente está ouvindo, né? A audição é a interpretação do nosso cérebro para mudanças de pressão atmosférica. A ideia é isso ser só uma curiosidade, né? Ninguém precisa decorar isso, né? Mas é mais para vocês entenderem sobre os dois sentidos que a gente vai trabalhar nessa e na próxima aula. Vamos pegar um exemplo aqui. Imagina uma corda bem esticada, né? A corda de um violão, por exemplo, né? Quando a gente toca essa corda, toca esse violão, né? Essa corda começa a vibrar, né? A gente belisca essa corda, ela fica subindo para baixo e para cima, né? Muito rápido. É como se a gente empurrasse, né, as moléculas que estão ali em volta, né? Como é que seria isso? Vou pegar um desenho aqui de um violão. Vou estragar aqui fazendo uns traços em cima. Desenhar só uma corda agora no primeiro momento, tá? Aqui está essa corda parada, né? Então está em silêncio esse violão, digamos. Quando a gente toca essa corda, vou apagar aqui e vou colocar ela. Tá meio torto, peço desculpa. Quando a gente toca esse violão, né, é como se essa corda subisse, né? Depois de subir, o que essa corda faz? Ela vem e desce. Ficou mais torto ainda, peço desculpa, mas deu para entender, né? Se repete esse movimento da corda ir para um lado e para o outro. O que a gente entende com isso? São dois movimentos, né? Uma compressão e uma rarefação. A compressão é esse empurrar de moléculas, né, que gera uma alta pressão de ar, uma tensão. Como é que seria isso? Quando a corda vibra, né, assim que a gente toca essa corda, ela gera uma tensão, né, gera uma compressão. Isso faz com que as moléculas em volta sejam empurradas, né? O ar vai como se o som passeasse, né? Fosse adiante. Depois acontece uma rarefação, né, dessa tensão. Essa tensão relaxa, como se essa corda, né, você belisca, ela fica tensa, depois ela relaxa, né, e ela segue repetindo, né, esses dois movimentos, né, de compressão e rarefação. A compressão gera uma alta pressão de ar, né, atmosférica em volta, né, e a rarefação gera uma baixa pressão, né. Essa corda retrai, ela relaxa, né. Como é que seria isso? Depois que a corda tensionou, a corda vem e relaxa. Ela faz uma curva para cima, aí agora ela está fazendo uma curva para baixo. E todo aquele ar aqui em volta, ele tende a relaxar, né? Ele não está mais sendo comprimido. Então, quando a gente está falando de onda, a gente está falando da repetição desses dois ciclos, né? De compressão e rarefação, de tensão e relaxamento, né? As ondas sonoras, né, são formadas por essa repetição de compressões e rarefações e geram ondas, né, que geram ondas em que o ar se move na mesma direção que a própria onda. Como é que seria isso? Toda vez que a gente vê um gráfico, o
que é interessante a gente entender isso, né? Que são duas linhas, né? Quando a gente está vendo uma tabela, né? Um plano cartesiano. Tem essa linha horizontal, que é o eixo X, e essa linha vertical, que é o eixo Y. Geralmente, quando a gente está vendo um gráfico, né? O que a gente está vendo? Uma quantia, uma quantidade, que geralmente é representada na vertical, né, esse eixo para cima, essa reta para cima, né, que é o eixo Y, por um dado período de tempo, que é o eixo X, né, que é esse eixo deitado na horizontal. Né. Nossa linha do tempo, podemos dizer assim. O que é interessante a gente ver aqui? Quando a gente está falando de compressão e rarefação, né, esse ciclo, essa repetição, né, que forma essa onda, a gente está falando disso. Uma tensão na corda, por exemplo, e um relaxamento. Nossa, ficou horrível, perdão, tá? E assim por diante, uma tensão, acabou o espaço aqui, né? Mas pensa que isso segue se repetindo, tá? Então essa é a ideia, né? Essa é a forma de uma onda, né? Uma compressão mais uma rarefação. Aí ela começa de novo, uma compressão, aí outra rarefação. E assim por diante. Dois parâmetros, duas características que são bem importantes, né, interessante a gente falar, que é a amplitude e a frequência. O que é isso? A gente precisa entender essas duas questões quando a gente está falando em analisar um gráfico, analisar uma onda sonora. Número 1, amplitude. Amplitude é a força da onda, a intensidade, né? Quanto mais distante daquela linha central, né, do eixo X, maior sua intensidade. Ó, interessante aqui, quanto maior a amplitude de um som, maior seu volume. Como é que seria isso? Uma onda que vai bem alto e bem baixo, né? Distante desse eixo X, né? E ela segue se repetindo. Aqui deu mais espaço, eu vou desenhar um pouquinho mais, né? Essa é uma onda bem ampla, né? Ela está bem distante dessa linha central, do eixo X, do ponto zero, né? Ela varia, né, no eixo Y, né? Notem como ela varia em termos de quantidade, né, nesse período de tempo. Isso quer dizer o quê? Que é uma onda ampla, que é uma onda intensa, que ela tem um volume intenso, né? Como se essa onda fosse ensurdecedora de forte. Aqui eu vou dar um outro exemplo, vou desenhar por cima, tá? Vou desenhar uma onda pouco intensa. Olha como ela está pouco distante dessa linha central. E assim por diante. Nossa, tá só garrancho, desculpa. Essa onda segue vibrando. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela, né, ela varia pouco em termos de amplitude. Quer dizer que ela é mais silenciosa, ela é mais, né, não é tão intensa, né, ela é menos intensa. O que a gente consegue concluir? Né, que amplitude é quando a gente está falando de volume, intensidade, força de um som ou fraqueza, né? Que tem duas ondas, né? Uma onda mais forte e uma outra onda mais fraca aqui embaixo, beleza? Segunda característica, segundo parâmetro que a gente analisa, frequência, já tem a ver com a quantidade de vezes, né, que esse ciclo dessa onda, né, que esse desenho da onda, que é a compressão mais a rarefação, quantas vezes isso se repete, né? Essa tensão e esse relaxamento num dado período de tempo, em um momento ali, né? Se vai se repetir muito ou se vai se repetir pouco, né? O que é interessante a gente observar? Quanto maior, né, essa frequência, quanto mais vezes se repetir, esse som vai ser mais alto, né?
Mais alto não no sentido de intensidade, né? É importante a gente pensar, mas mais alto no sentido de mais agudo, né? Quando a gente está falando de som, alto quer dizer agudo, baixo quer dizer grave, né? Então, assim, quando a gente quer falar que uma coisa está ensurdecedora, né, está muito forte nos nossos ouvidos, né, a gente fala da amplitude, da intensidade, a gente fala, né, do volume. Mas quando a gente está falando que um som é grave ou agudo, né, esse som é baixo ou alto. Então a gente às vezes acaba se confundindo uma coisa com a outra, né? Como é que seria essa história da frequência? Vamos desenhar aqui de novo. A frequência tem a ver com quantas vezes essas idas e vindas, esses picos e esses vales, né? Nossa, desculpa, eu desenho muito mal com o computador. Na mão também, não é desculpa não. Essa onda aqui está se repetindo muitas vezes, né? Esse desenho está indo e voltando muitas vezes nesse pequeno período de tempo aqui, né? O que isso quer dizer sobre essa onda? Que ela é alta, ela se repete muitas vezes, ela é aguda, né? Nota que eu desenhei uma onda que é alta, mas ela é pouco intensa, ela não está variando muito aqui, né? Em termos de distância desse ponto central aqui, né? Ela é aguda, mas o que a gente pode dizer sobre o volume dela, sobre a amplitude? Ela é pouco ampla, né? Ela é pouco intensa. Agora vamos desenhar de novo uma onda mais grave, ou seja, se repete pouco, mas ela vai ser um pouco mais intensa. O que a gente pode dizer sobre essa segunda onda que a gente desenhou aqui por cima, né? Que ela é mais grave porque ela tem uma menor frequência, ela se repete, essa subida e a descida, né, ela se repete menos, então faz com que seja um som mais grave, né? Mas se a gente for comparar com a primeira onda que a gente desenhou aqui por baixo, ela está subindo e descendo mais, isso quer dizer que ela é mais intensa. Então a primeira onda que a gente desenhou é uma onda aguda e de menor volume. A segunda onda que eu desenhei por cima, ela é mais grave, né? Mais baixa, porém ela tem um volume maior. Faz sentido isso? Vamos revisar aqui para isso ficar bem claro. Volume tem a ver com o primeiro parâmetro que a gente falou. Está relacionado com a amplitude, a intensidade, o volume do som. Se é forte ou fraco, vamos pensar assim. Ele é medido em decibéis, né? A unidade é o decibel. E, por exemplo, a gente pode ouvir frases como: o volume está muito intenso, está muito forte, diminui a intensidade aí, diminui o volume, está me machucando o ouvido, né? Esse som está forte, esse volume está forte. Isso tem a ver com a amplitude, né? Com a intensidade, a força do som. Já a altura tem a ver com a frequência, se é grave ou se é agudo. O som é alto ou baixo no sentido de ser agudo, é um som alto, né? Ou grave, entendeu? Então, assim, se um som é grave, a gente pode dizer que ele é baixo. Se um som é agudo, a gente pode dizer que ele é alto, independentemente da força ou fraqueza desse som. A frequência é medida em hertz, né? Quer dizer que hertz, né? 1 hertz é uma compressão e uma rarefação. Se repete essa compressão e rarefação são 2 hertz, né? Então, aquela figura, aquele desenho que a onda faz, aquilo é 1 hertz.
né? A unidade de medida é um hertz. Então, se repete muitas vezes, são muitos hertz. Se a onda se repete poucas vezes, são menos hertz. Aí a gente pode dizer o seguinte: quando a gente tem uma ópera, né, uma mulher cantando, uma soprano, né, a voz dela é alta, no sentido de ser aguda, mais fina, né? Às vezes tem um baixo, um barítono, né, que já é geralmente um homem que canta, né? A voz dele é mais baixa, que quer dizer que a voz dele é mais grave. Quando a gente está no ritual e a gente ouve, né, a voz das crianças, né? Eia! Aí os outros repetem. Eia! 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 Chamama! Eia! Chamama! Eia! Eia! Chamama! Geralmente, quem puxa são as crianças, né? Que são vozes mais altas, no sentido de serem mais agudas. Aí o restante da tribo responde, né? Como tem pessoas mais velhas, como tem homens respondendo, a voz fica mais baixa no sentido de grave, né? Mas como tá todo mundo cantando junto, fica bem intenso, bem forte, né? Pode dizer que o som é amplo. Então é isso, muito importante lembrar essa diferença, tá?